A arte de falar em público. Conhecimentos, habilidades e atitudes. A arte de falar em público. Conhecimentos, habilidades e atitudes. O recurso do CHA. Além do plano de ação comportamental, a necessidade de utilizar uma técnica que sedimente as apresentações em público, possibilitando maior garantia quanto à excelência das comunicações formais e informais. O que é o CHA? O CHA é composto por 3 princípios fundamentais. C. Os conhecimentos. H. As habilidades. A. As atitudes. Funciona como um roteiro para uma comunicação de qualidade. Desenvolver e ampliar os aspectos do CHA é criar as condições necessárias para o sucesso de qualquer tipo de apresentação. Conhecimentos. O que você precisa saber para apresentar-se bem, o domínio cognitivo. Habilidades. O que você precisa treinar e desenvolver para tornar-se um comunicador eficaz, o domínio executivo. Atitudes. O que você deve fazer para buscar os conhecimentos e aprimorar as habilidades comunicativas, o domínio da ação. Desenvolvendo os aspectos mais relevantes do CHA. Técnicas de apresentação. Oratória 4. Os 3 papéis primordiais para a aplicação do CHA na conquista da excelência nas comunicações. O desenvolvimento do comunicador/planejador, que atuará na etapa do planejamento/organização, é anterior à apresentação, quando você deve pensar, analisar, planejar e organizar ideias. O desenvolvimento do comunicador/apresentador, que atuará na etapa da execução/apresentação da palestra, aula, etc., é durante a apresentação, quando você transmite e executa as ideias. O desenvolvimento do comunicador/avaliador, que atuará na etapa avaliação/feedback de todo o processo de trabalho, é depois da apresentação, quando você vai avaliar e revisar as ideias apresentadas e as metas atingidas. Ferramentas do comunicador/planejador. Um comunicador/planejador precisa ter respostas claras sobre a finalidade da apresentação. Para quê? Informar, vender, persuadir, instruir, divergir, distrair, ensinar. B. Tema. O que? C. Motivação. Por quê? D. Participantes. Tamanho da plateia. E. Público. A quem? F. Realidade. Contexto. Interesses. Expectativas. G. Forma. Como. H. Duração. Tempo. I. Local. Onde. J. Data. Quando. K. Objetivos. Onde quer chegar. L. Técnicas. Como conquistar melhores resultados. Ferramentas do comunicador/apresentador. Um comunicador/apresentador precisa ter respostas claras sobre quais as barreiras internas e externas que precisam ser superadas, qual o tipo de plateia, que elementos de comunicação verbal e não verbal são condizentes com a plateia, o momento, o local e o meio, como promover um clima de interação total, como incrementar o processo de sinergia com o grupo. Ferramentas do comunicador/avaliador. O comunicador/avaliador precisa ter respostas claras sobre quais as melhores ferramentas para a avaliação do resultado da apresentação. Quais foram as reações da plateia? Como me senti durante a apresentação? O que precisa ser mudado, ampliado, suprimido? Usando o tempo disponível de forma equilibrada. Tempos de exposição: 15% para a introdução, 75% para o desenvolvimento, 10% para a conclusão. OBS. É claro que essas porcentagens estão sujeitas a mudanças de acordo com o tipo de evento e necessidades do público-alvo. As etapas da exposição. A introdução é um convite aos ouvintes para prestar atenção à mensagem que você trouxe. Eles esperam o melhor de você e querem gostar do que vão assistir. Para isso investiram tempo, dinheiro e energia. Então, para despertar e cativar o interesse do ouvinte, apresente-se, expondo os motivos que o levaram a escolher o tema em pauta. Transmita aos espectadores o seu interesse pelo tema, revele o que o habilita a estar ali, quais os objetivos do trabalho, o que a plateia ganhará por ouvi-lo, quais são as suas expectativas de troca com o público. Determine quais são os 3 pontos principais da palestra. Esquematize. Quanto tempo durar a apresentação? Que metodologia você vai adotar? Quais os recursos que vai usar e se haverá espaço para perguntas?
Comece fazendo uma pergunta instigadora à plateia, desde que você conheça a resposta e esteja preparado para a participação da plateia. Destaque a importância do assunto. Relacione o tema com o passado, presente e futuro. Lance várias perguntas a ser respondidas durante a explanação. Conte uma pequena parábola, uma história. Comece interpretando o verso de um autor famoso. Inicie com uma citação de alguém respeitado. Faça a ligação do tema com a vida das pessoas da plateia. Relacione o tema com um fato histórico. O desenvolvimento é o espaço que se tem para agrupar, reunir os argumentos mais consistentes que darão veracidade e credibilidade às ideias que você defende. A conclusão de um discurso é quando o comunicador sintetiza e resume com precisão e ênfase os temas que foram apresentados durante a etapa do desenvolvimento. A conclusão não deve ser repetitiva, mas expandir a ideia central, destacando os principais pontos. Só será possível construir uma conclusão consistente se o desenvolvimento tiver cumprido o seu papel, ou seja, separado o assunto principal em partes que facilitaram a sua compreensão. Sem essa etapa, qualquer tentativa de resumir a apresentação perde o sentido, porque é impossível determinar a essência do conjunto. Outra característica dos bons desfechos é tecer comentários sobre o futuro e projetar perspectivas. Quanto maior for a relação entre o que foi dito e o que pode vir a acontecer, mais chances você terá de conquistar o público. Além disso, os ouvintes poderão avaliar melhor o conteúdo do que foi exposto. Procure ser breve em suas conclusões. O assunto já foi dissecado em partes, esclarecido em minúcias e exposto em detalhes. Use o máximo possível dos recursos e das técnicas que a comunicação oferece para deixar a conclusão marcante. Seja enérgico, breve e ritmado. Procure demonstrar ao seu público que os dados e os raciocínios apresentados são coerentes e sensatos. Quanto à linguagem, abuse das palavras e expressões que resumem, definem e concluem, com em suma, em definitivo, logo, portanto, por fim, concluindo, para encerrar, etc. Use uma frase sugestiva para deixar a sua marca de forma positiva. O encerramento é o instante em que os ouvintes solidificam as imagens que você transmitiu. E lembre-se, quando disser à plateia que está finalizando a apresentação, conclua mesmo. Resumindo, quando você apresenta ideias, o objetivo é oferecer algo a alguém, é dar um presente. Na introdução, você começa a entregar o presente e a despertar na audiência e a curiosidade sobre o que trouxe. Durante o desenvolvimento, você expõe as ideias. E a conclusão é o acabamento final, quando os participantes pegam o presente que receberam, envolvem-no na última ideia e o levam consigo para utilizá-lo da melhor maneira, no momento da ação. Esquema lógico da apresentação. Oratória 5. O checklist da apresentação. A produção e o planejamento do checklist constituem no mínimo 40% do sucesso de uma apresentação. Tire uma cópia desta página para não se esquecer de nenhum detalhe. Oratória 6. Criando um esquema seguro para facilitar a apresentação. Um guia que favoreça a ação do comunicador deve representar um caminho lógico, claro e objetivo. O esquema pode ser usado de duas maneiras. Ou você o segura nas mãos ou deixa sobre a mesa. Mas lembre-se de que ele é um mero complemento e como tal deve ser utilizado. O guia não vai salvá-lo do que você não sabe. É apenas um reforço, por isso consulte-o moderadamente e não perca a interação visual com a plateia. Sugestões. Crie o esquema guia somente depois de ter escrito todas as ideias que pretende desenvolver. Escolha os temas mais importantes e as ideias secundárias que serão abordados. Cuidado para não detalhar demais. Só use o que for realmente relevante. Use fichas, que são mais fáceis de manusear. Use fichas brancas de 23x 15 cm. Use as fichas só de um lado. Evite escrever à mão. Cole o que você digitou sobre as fichas e enumere-as. Digite com letras grandes e destaque o que deve ser reforçado. Tenha uma cópia extra no bolso, para evitar esquecimentos do original. Tenha também uma cópia de toda a apresentação em papel e outra em pendrive ou CD. Não deixe que outra pessoa prepare essas fichas. Leia e ensaie várias vezes como apresentar o conteúdo das fichas, para verificar o seu grau de segurança e fluência do texto.
Fotografe o conteúdo para que durante a apresentação as frases escritas apareçam como lembranças visuais. Evite ler as anotações, principalmente na abertura e no fechamento da apresentação. É imprescindível manter contato visual com a plateia. Familiarize-se com o texto do esquema guia e também com o manuseio das fichas. Isso também deve sugerir profissionalismo. Não polua as fichas com muitas ideias em poucos espaços. É melhor usar mais fichas e distribuir o conteúdo entre elas. O comunicador deve bater o olho e reconhecer o assunto, sem ter de procurar a ideia perdida. Na última ficha registre 3 frases-chave que sintetizem tudo o que você deseja dizer. Essas frases podem ajudar se ocorrer um branco mental, como veremos a seguir. O guia não deve funcionar como cola, mas como um mapa, para dar mais segurança, conforto e tranquilidade nas várias etapas da viagem. Treinando bastante diante do espelho ou de um grupo de amigos e filmando o ensaio, chegará um momento em que esse esquema é memorizado e o ato de olhar as anotações e para a plateia, alternadamente, será muito mais espontâneo. Controlando a qualidade na apresentação, a avaliação é um instrumento poderoso para o aperfeiçoamento contínuo. Faça uma autoanálise meticulosa após a sua apresentação para melhorar as suas habilidades técnicas e comportamentais.